E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade em Isaías, capítulo 65. Esse é o último vídeo, né, de Isaías, vai ser 65 e também o 66. Deus é quem castiga e salva. Ó, presta atenção. Ele primeiro castiga, para você poder aprender, fazer por onde, para depois você ser salvo. Lá em Provérbios diz, eu não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas diz assim, ó, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e o bom. Por quê? Primeiro, nós somos maus, para depois aprender a fazer o certo, o que é bom, o que é agradável a Deus, o que é aprazível aos olhos do Senhor. Por exemplo, uma criança, para poder fazer uma coisa boa, você tem que ensiná-la. Um adulto nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Agora, a criança já sabe chorar. Ela chora e o pai vai lá e dá para ela um celular, uma bala. Não é maravilhoso isso? Essa é a criança. Bom, bora para a leitura. Quer falar? Ah, tá. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão contemplando, estão em toda a parte, observando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Deus é quem castiga e salva. Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntaram pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome, declarando, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo eu estendi as mãos a um agente de nação teimosa que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Esse é o povo de Deus, né? Terrível. Coração durinho, obstinado. Esse povo que sem cessar me fere, irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos, à noite se oculta nas covas e se alimenta de carne de porco e em suas panelas a sopa de carnes impuras. Esse povo que exclama, afasta-te, fica-te aí mesmo, onde estás. Não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como o cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando no tempo todo sem parar. Pois bem, tudo está escrito diante de mim, não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição daquilo que você faz. Se você faz o bem, você receberá o bem, e se eu faço o mal, eu receberei o mal. Tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados, declara Yahvé o Senhor, considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiaram nas colinas. Eu os farei pagar pelos seus atos de hoje e todos os anteriores também. Assim afirma Yahvé, quanto ainda se encontra suco em um cacho de uva e é costume de se dizer, não o destruas, pois mais há nele algumas gotas de algo bom. Do mesmo modo farei em favor dos meus servos, não os destruirei completamente. Eis que farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que hão de ser os grandes herdeiros das minhas montanhas e colinas. Os meus eleitos os possuirão por herança, os meus sacerdotes, os meus servos habitarão ali. Sarão servirá de pasto de ovelhas e o vale de Acor
de acampamentos de bois para o meu povo que me buscar. Todavia, quanto a vós que abandonais a Yahvé, que vos esqueceis do meu santo nome, que preparais uma mesa em oferenda a Deus a Guedes, sorte, que ofereceis misturas de bebida forte em taça cheia dos deuses destino, não mene, eu vos destinarei a espada, e todos vós igualmente vos dobrarei para a degola. Porquanto eu vos convoquei, e vós nem esboçaste uma resposta. Falei e não ouviste, antes fizeste o que é mal diante dos meus olhos, e proferiste praticar o que me desagrada. Concluindo que eis que assim diz o eterno e soberano Yahvé, o Senhor. Em verdade, os meus servos comeram enquanto vos passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede enquanto vós quedareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria enquanto vós cobrirão de humilhação e vergonha. De fato, os meus servos exultarão na felicidade dos seus corações, ante vós na dor das vossas entranhas. Lamentareis e uivareis, quebrantados em vosso espírito. Os vossos nomes serão proferidos como exemplo do mal em presságios e na invocação de maldições que os pagãos costumam fazer contra os meus escolhidos. Sendo assim, o eterno Yahvé vos exterminará, contudo os seus servos dará um novo nome. Quem rogar bênçãos para si sobre a face da terra, que o faça em nome do Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento na terra, que o faça em nome do Deus justo e fiel. Porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Um novo céu e uma nova terra. Promessa, hein? Em verdade, eis que criei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Se é ruim, vamos esquecer, né? Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que eu estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém. Socorro. E esta somente para júbilo, e seu povo para a felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, e entre meu povo terei todo prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar, somente a partir dos 100 anos será excomungado, e não, se não houver arrependimento. Eu tenho que falar mais sobre isso aqui. Isaías capítulo 65, versículo 20. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhos e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantação para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores os meus eleitos, desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um novo povo, abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentarão mais
pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Oráculo sobre a Nova Jerusalém. Isaías, capítulo 66. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me havereis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indague Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção a este e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedicar seu amor reverente à minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo, considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações. Eis que eu, diante disto, escolherei repreendê-los mediante um duro tratamento. Trarei sobre eles o que eles mais temem, porquanto eu chamei e ninguém sequer esboçou resposta. Preguei e ninguém deu ouvidos. Praticaram o mal diante da minha pessoa e escolheram fazer tudo quanto me desagrada profundamente. O julgamento da velha Jerusalém. Ouve, pois, a palavra de Yahvé, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome, afirmaram que Yahvé seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles é que serão envergonhados. Ouve o estrondo que vem da cidade, o alarido que procede do templo. É Yahvé castigando os seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim, pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz a seus filhos. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provei as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahvé, teu Deus, quem te fala. Alegrai-vos, pois, com Jerusalém, exultai nela, todos os que a amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáis em pranto e luto, pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador, porquanto recebereis fartura de alimento e se deleitarão no colo materno. Com efeito, assim promete Yahvé: Eis que vou estabelecer a paz em Israel como um rio sereno e caudaloso, e que a riqueza de todas as nações fluam para ela como uma enchente. Neste dia Jerusalém agirá como mãe amorosa, e sereis amamentado em seu colo, e acarinhado sobre os seus joelhos. Assim como a mãe conforta seu filho amado, eu, de igual modo, vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Com certeza vereis tudo isso acontecer, e neste dia o vosso coração se alegrará sobremaneira, e os vossos corpos haverão de se revitalizar. Vossos ossos florescerão como a relva nova. Então a mão de Yahvé será reconhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Eis que o Senhor virá no meio de um fogo intenso e esplendoroso. Seus carros de guerra são como um
descomunal ventania. Ele virá, pois, descarregar sobre os seus inimigos toda a sua ira, indignação e as terríveis chamas de fogo do seu castigo. Sim, por intermédio do fogo e de sua espada poderosa, Yahvé executará o seu julgamento sobre a humanidade, e muitos serão os que sofrerão a morte pela mão do Senhor. Jesus. Quanto aos que se consagram, santificam e purificam para entrar no jardim do templo, seguindo os sacerdotes e praticando as cerimônias ritualísticas, mas comem carne de porco, ratos e tantas outras coisas repugnantes. Todos eles se encontrarão a morte. Palavra de Yahvé. Afinal, eu bem sei tudo quanto pensam e praticam. Portanto, vem o dia em que ajuntareis todas as nações e línguas, todos os povos chegarão e contemplarão a minha glória. Estabelecerei entre todos os povos um sinal e enviarei os que escaparem dali as nações, a Tarsis, a Líbina, a Lude, povo eximínio no uso do arco e flecha, a Tubal, a Grécia e as ilhas longínquas que ainda não ouviram falar do meu nome e não viram a minha glória, pois eles proclamarão o esplendor da minha glória entre as nações e trarão de volta todos os vossos patrícios de todas as nações como uma aprazível oferta de cereal a Yahvé. Haverá de transportá-los até o meu santo monte em carros, charretes, sobre mulas e nos ombros de muitos camelos. Assim diz o Senhor: eis que procederão como os israelitas, quando levam suas ofertas ao templo, à casa de Yahvé, em vasos limpos. Semelhantemente, escolherei alguns deles para sacerdotes e para levitas, declara Yahvé. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé. Do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova e outra, e desde um sábado e outro. Palavra de Yahvé. Então eles sairão e contemplarão os cadáveres de todos os que se revoltaram contra mim. E assim como os vermes que os devoram jamais perecem, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles, um horror para humilhação. Eu, o Senhor, vos assevero. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz.